Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui comigo no nosso canal. Hoje vamos falar de Caroline Louise Marguerite Grimaldi, nascida em Mônaco no dia 23 de janeiro de 1957, uma princesa de Mônaco, filha mais velha do príncipe soberano Ranier III de Mônaco e de sua esposa, a ex-atriz estadunidense Grace Kelly. Seu irmão, Albert II, é o atual príncipe soberano de Mônaco. Ela foi a herdeira responsável por edificar a imagem familiar do relacionamento entre Ranier e Grace, muito contestado, com a alegação de interesse pela parte de Grace Kelly. Mas antes de te contar toda a história, eu peço o seu like, a sua inscrição, ative o seu sininho para ser notificado todas as vezes que sair um vídeo novo, maratone, não deixe nenhum vídeo para trás, compartilhe, comente, indique o canal. Fico muito agradecida em ter você por aqui, que além da sua audiência, me dá o seu carinho e o seu apoio. Então vamos à nossa história. Ela nasceu no Palácio Principesco de Mônaco. Com seu nascimento, o povo monegasco ficou livre da ameaça de perder a soberania, porque, por um tratado de 1918, a República Francesa anexaria Mônaco quando os Grimaldi não pudessem garantir a descendência. Caroline foi herdeira do trono do Principado durante 14 meses, até o nascimento do seu irmão, o príncipe Albert. Durante a infância, demonstrou certas aptidões esportivas, sobretudo na área da natação, do esqui e da equitação, e despertou a sua paixão pela música. Ela foi educada em Mônaco e passava os verões dos Estados Unidos. Ingressou na escola de dança Merrick Bessaprasova e estudou flauta e piano. Em 1974, após obter o diploma de bacharel, ingressou na Universidade de Sorbonne, em Paris, para estudar filosofia, psicologia e biologia. A estada na capital francesa permitiu à jovem princesa dar-se a conhecer no mundo da alta sociedade parisiense e tornar-se um dos rostos mais perseguidos pelos meios de comunicação em toda a Europa. Caroline fala fluentemente 5 línguas: francês, inglês, espanhol, alemão e italiano. A chegada de Caroline à idade adulta foi turbulenta e alimentada por escândalos. A jovem princesa frequentava a boemia de Paris, acumulava namorados e gerava boatos. Desde a juventude, exerce funções diplomáticas, aproveitando a projeção para auxiliar em causas filantrópicas como a Unicef e instituições de auxílio para crianças carentes. Em entrevista de 2020, não dourou as memórias nem sempre aprazíveis da sua infância e adolescência, abre aspas. Digo sempre aos meus filhos, a tradição é transmitir o fogo e não venerar as cinzas, fecha aspas. Fiel a esse espírito, falava da importância da avó paterna na sua vida, a princesa Charlotte, duquesa de Valentinois, com quem se parece fisicamente na sua educação. Abre aspas. A minha avó, ao contrário dos meus pais, era uma grande leitora e estudou violoncelo em Saint-Saëns, fecha aspas. Aliás, muito afiada, não poupa crítica aos seus pais. Caroline admitia, no seu depoimento para uma biografia do irmão, que as figuras centrais da sua infância não tinham sido os pais, mas a nene inglesa, com quem passava os dias. No que ela disse, Albert e eu estávamos muito ligados a Maureen King. Víamos os nossos pais de manhã, no verão um pouco mais, mas ela era tudo para nós. Sem dúvida, a personagem central das nossas vidas. O primeiro marido de Caroline foi o banqueiro francês Philippe Janot, que conheceu nas noites parisienses.
O eleito era 17 anos mais velho e com uma reputação de playboy internacional à moda dos anos 70, isto é, com muitas noites nas discotecas da moda e dia em praias exclusivas. Casaram-se em 28 de junho de 1978, contra a vontade dos pais da princesa, e divorciaram-se em 9 de outubro de 1980, um curto período de tempo que tinha sido profetizado pela mãe da noiva, que desaprovava a idade de Junot e sua reputação de playboy. O vestido de casamento foi desenhado por Christian Dior. Para evidente choque e pavor de Grace Ranier, a ligação duraria menos de 2 anos. Separada aos 23 anos, a princesa voltou com a dedicação à vida de solteira e os paparazzi agradeceram. Entre os seus casos desta época, avultam mais duas celebridades, o tenista argentino Guilherme Vilas e o filho de Robert Rossellini e Ingrid Bergman, Robertino. Sobre este, há de falar-se frequentemente em casamento. Mas o acidente que vitimou a princesa Grace aos 52 anos em 1982 mudaria para sempre a vida dos Grimaldios, incluindo a de Caroline. Inclusive, temos um vídeo bem do início do canal sobre Grace Kelly. Confira! Desde a morte da mãe, Caroline assumiu a liderança feminina do Principado como primeira-dama. Mesmo com a morte do pai e passagem da regência para o seu irmão Albert, a princesa manteve esse papel até a chegada de Charlene Woodstock, a atual mulher de Albert, o príncipe regente. E até Albert ter filhos, os gêmeos, em 2014, Caroline era sua herdeira presuntiva. Existe uma clara rivalidade entre Caroline e a cunhada Charlene. As duas nunca foram unidas, nem sequer fazem questão de mostrar em público. E só por exigências de protocolo surgem juntas, ao lado do príncipe Albert. Lembrando que aqui no canal também já contamos a história de Charlene, não deixe de assistir. Seu segundo marido foi o empresário italiano Stefano Casiraghi, um esportista herdeiro de uma grande fortuna. Eles casaram-se no dia 29 de dezembro de 1983 e tiveram 3 filhos. Andrea, nascido em 1984, Charlotte, nascida em 1986, e Pierre, nascido em 1987. Stefano morreu em 3 de outubro de 1990 em um acidente durante uma corrida de barcos. Após a morte, a princesa entrou em uma tristeza profunda que durou muitos anos. Para legitimar os filhos, de acordo com os princípios da Igreja Católica em que for educada, moveu céus e terras, para que o casamento com Junot fosse anulado, o que viria a conseguir no ano de 1993. Com uma responsabilidade que não se lhe conhecia até aí, Caroline assume a presidência da Associação Mundial dos Amigos da Infância em 1993, um organismo criado pela mãe 30 anos antes e que financiava diversos centros de acolhimento e de formação de crianças órfãs ou desfavorecidas de vários continentes. O reconhecimento por esse trabalho continuado viria já no século XXI, com a nomeação como embaixadora da boa vontade pela Unesco em 2003. 3 anos depois, seria a vez da Unicef lhe atribuir o prêmio Children Champion. O seu terceiro e atual marido é o príncipe Ernest August V, chefe da Casa de Hanover. Duquesa de Brunswick-Luneburgo, Caroline ganhou esse título nobiliárquico com o casamento com Ernest. Os príncipes se apaixonaram em 1998 e tiveram um caso amoroso, enquanto Ernest estava casado com sua primeira esposa, Chantal Rothschild. Depois do divórcio do príncipe de Hanover, eles se casaram no dia 23 de janeiro de 1999.
6 meses depois da cerimônia, nasceu uma filha, a princesa Alexandra de Hanover, sua filha caçula. Embora permaneçam casados, os dois estão há muito separados, para o que terá contribuído o comportamento pouco adequado de Ernest, que, entre outras coisas, foi publicamente acusado de comportamento agressivo e de coerção. É dito também que o casamento não teria sido feliz devido ao mau feitio e problemas com álcool do príncipe alemão, mas ainda não se divorciaram. Seu marido é autorizado pela lei germânica a usar o título de príncipe de Hanover como seu sobrenome. Assim, a princesa, da mesma maneira, pode chamar-se Princesa de Hanover. Seria de esperar que a maturidade e experiência de vida de ambos tivesse resultado numa relação feliz e tranquila, mas, na verdade, este casamento foi sempre turbulento. A juntar ao seu temperamento colérico e algo grosseiro, que o fez pagar milhares de euros em indenizações por agressões e injúrias. Ironicamente, Caroline e Ernest detêm altas posições dentro de suas famílias. Ele é o chefe da Casa de Hanover, e se o reino voltasse a existir, seria conhecido como rei Ernest August V de Hanover. Caroline era, em finais de 2014, a terceira na linha de sucessão ao trono de Mônaco. Não há indícios de que o casal se divorciará. Há pelo menos duas explicações para isso. Por um lado, Caroline teria direito à metade da fortuna do marido, e este não quererá passar pela complicação de fazer partilhas, sobretudo dadas as relações tensas que tem com os filhos Ernest Auguste e Christian, que chegaram a ponderar declarar o pai incapaz. Os problemas com álcool já o forçaram a ser internado mais do que uma vez e chegou a estar em coma quando ainda era casado com Caroline. Por outro lado, em caso de divórcio, a princesa perderia o estatuto que ganhou pelo casamento com o príncipe alemão. Em termos de protocolo, ser princesa de Hanover é mais relevante do que ser princesa de Mônaco. A Casa de Hanover está associada às casas reais da Inglaterra, Espanha e Grécia, sendo Ernest primo direto de Sofia, rainha da Espanha, por exemplo, onde passou a ser uma figura de segundo plano desde que o irmão, o príncipe Albert II, se casou. No dia 24 de junho de 2004, a princesa Caroline conseguiu que o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos condenasse a imprensa alemã por não respeitar seu direito a uma vida privada. Os 7 juízes que examinaram o seu requerimento decidiram que as jurisdições alemãs deverão proibir qualquer publicação de fotografias retratando Caroline em cenas de sua vida diária. Mostrando-se um espírito livre, estudou o que quis, casou-se e divorciou-se quantas vezes quis. Melhor ainda, se esses relacionamentos fossem contra as convenções e as expectativas dinásticas. Com a irmã Stephanie, a relação também nunca foi um mar de rosas. As duas tiveram grandes quesilhas e só de uns anos para cá estão mais próximas. Stephanie sempre foi uma jovem mulher rebelde de grandes aventuras, o que nunca agradou muito a Caroline, apesar dela mesma nunca ter sido uma princesa muito convencional, mas quis tomar o lugar da sua mãe na vida da irmã quando Grace morreu. Numa entrevista conjunta com a sua filha, Charlotte Casiraghi, à revista francesa Madame Figaro, em 29/10/2020, não poupou críticas à falecida mãe, falando do impacto causado no final da sua adolescência por uma frase dela, que se opunha aos seus estudos universitários em Paris. Ela teria dito: "Tu precisas de um bom casamento e não de estudar", supostamente argumentou Grace Kelly a respeito da filha. Para boa parte do povo monegasco, ela é considerada uma senhora de carisma único. Tomou o lugar da primeira-dama de Mônaco logo após a partida de Grace, um carisma alimentado pela sua beleza, elegância e personalidade altiva. Entre as principais causas a que se dedica estão os balés de Monte Carlo,
a que preside desde a sua fundação em 1985. Fato é que sua história está longe de ser um conto de fadas e mais longe ainda de um final de um estilo Felizes para Sempre. Como também a princesa está longe de ter o espírito cordato, pacificador e alegre que se espera das princesas reais. Hoje em dia, divide o tempo entre atividades internas no governo de Mônaco e realiza palestras sobre temas relacionados às graduações. Está mais afastada da mídia, inclusive a mesma considerou que ela havia sumido numa tentativa de uma vida mais reclusa, o que contrasta muito com o que ela sempre buscou e viveu. Muitas são as polêmicas que ainda a envolvem. Mais do que ser considerada só gente como a gente, uma pessoa que, para além dos seus títulos, seus dramas pessoais e suas particularidades, para muitos, ela é tida como invejosa, autoritária e soberba, enquanto para outros é só uma mulher de personalidade forte, que lutou pela sua liberdade e felicidade. Uma coisa é inegável: recheada de escândalos na família real monegasca, Caroline tornou-se uma espécie de liga para o clã Grimaldi. Por aqui, a conclusão do vídeo é toda sua. Me conta nos comentários o que você pensa a respeito dessa princesa e da história da sua vida. Te encontro por lá. Muito obrigada pela companhia em mais um vídeo.